Então, eu eu vou passar a palavra para o nosso irmão Tony, e antes de passar a palavra para ele, eu vou pedir para a Lu orar pelo nosso irmão, para que a palavra seja, ministrada por ele. Lu, te passo a oportunidade, se você puder. Isso porque a Márcia estava toda com medinho de dirigir o culto, né? Essa Márcia esconde o ouro. Ela fala assim, eu que não vou falar para eles que eu sei fazer as coisas, senão eles vão ficar depois pedindo para mim toda hora. Acho que é isso, viu? Porque, olha... Mas vamos orar, né? Brincadeiras à parte, parabéns. Viu, Marcinha? Você... Aqui a Chloe, né, tá decidindo tomar água na frente da câmera aqui. Eu falo que, gente, a Chloe é a que mais participa dessa reunião, viu? Ela tá aqui em cima querendo ouvir, né? E nem deixando eu ouvir, né, Chloe? Mas vamos orar. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Senhor Deus, Pai, nós colocamos a vida do Tony nas tuas mãos. Te agradecemos por este momento. Deus, como é precioso, Pai, estar na tua casa, estar reunido, Pai amado, clamando a ti, adorando ao Senhor. Que pena, Senhor, que muitas pessoas, Pai, elas têm tanta resistência de te buscar e te adorar, Senhor, porque de uma forma tão fácil, meu Pai, onde a gente nem precisa sair de casa, muitas vezes as pessoas ficam, meu Deus, paralisadas, Pai. Mas eu já te peço, alcance essas pessoas, meu Pai. Alcance essas vidas que um dia estiveram aqui na sala e por algum motivo, Pai. Às vezes cansaço, o dia a dia mesmo, ou às vezes mesmo falta de ânimo para entrar, que o Senhor possa renovar a força dessas pessoas, que o Senhor possa trazê-las, Pai, porque nós sabemos o quanto o Senhor é maravilhoso, Pai, o quanto é bom estar aqui aprendendo da Tua Palavra, dividindo a Tua Palavra em comunhão com o irmão, Pai. É tão maravilhoso e eu te agradeço pela vida do Tony, Pai, da Aline, porque nós sabemos, Pai, para ele também é muito difícil, Pai, estar aqui, estudar uma palavra, porque ele tem os seus compromissos, o seu trabalho, os seus problemas, as suas lutas diárias. Mas, Pai amado, quando ele entra nessa sala, ele entra para fazer o melhor, Senhor. Ele entra porque ele ama o Senhor, porque ele ama o chamado dele, porque ele entende o chamado dele, Pai. E eu te peço aqui, Pai amado, nós estamos aqui em 4 pessoas. Deus, em nome do Senhor Jesus, enquanto ele está aqui nos abençoando, fazendo a tua vontade, o teu querer, Senhor, que o Senhor possa estar alcançando a vida dele, Senhor, alcançando as necessidades do seu filho, naquilo que eu não consigo ver, naquilo que ele deita a cabeça no travesseiro, naquilo que ele clama por ti, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, visita os celeiros do seu filho. Meu Pai, abre as portas para ele, Senhor, abre as portas das vendas, Senhor, abre as portas das vendas do seguro, abre as portas da venda dos jogos, Pai. Deus, faz algo sobrenatural para essa família, porque nós sabemos, Pai, que ele não quer para se engrandecer, para passar por cima dos outros, não, ele quer para dar uma condição melhor para os filhos dele, ele quer, meu Deus, para poder abençoar o reino, Pai, porque ele tem sido fiel a ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, prepara pessoas para abençoar o teu filho. Eu não sei como vai ser, Senhor. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor vai prover e vai fazer algo surpreendente, sobrenatural na vida do teu filho. Senhor, ele vai contar esse testemunho, Senhor. Aquilo que parecia ser impossível, Senhor, o Senhor vai estar abençoando o teu filho, Pai. Eu não sei o que será, Senhor. Não sei o que para ele é impossível. Eu não sei como estão as vendas. Eu não sei, meu Deus, o que o seu filho precisa. Mas o Senhor vai agir no sobrenatural, Pai, e vai trazer, meu Deus, a existência aquilo que ele não está vendo. O Senhor vai trazer à existência aquilo que ele acha que não vai dar. Senhor, em nome de Jesus, e nós clamamos pela vida dele agora, Senhor. Clamamos pela família dele, pela esposa dele, pelos filhos, Senhor. Deus, ele é o sacerdote da casa dele, Senhor. Levanta ele com autoridade, com poder, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, cara, que oração maravilhosa, Luana. Glória a Deus, muito obrigado. Márcia, você tá realmente escondendo o jogo, hein, cara? Meu, tá sensacional, parabéns, né? Eu quero, meu, assim, para mim é uma honra mesmo, sabe? Tá com vocês, a Thaís, meu, você é top, cara. Não é porque é minha irmã, não.
né? Mas a Thaís realmente é uma pessoa assim que... Thaís é um exemplo, cara. Ela é um espelho para mim. Né? É marmelada. Isso é irmã, é marmelada. Tô zoando, a Thaís tem todos os elogios do mundo mesmo. Não, a Thaís, cara, é um exemplo para mim, né? E aí eu vou falar algo para vocês. Eu queria que já que vocês abrissem aí em 2 Timóteo, tá? No capítulo 3, nós vamos ler aí o versículo 14, o versículo 15. Eu vou falar algo rapidinho, né? Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia. Volto. Em 2 Timóteo. Estão me ouvindo? Legal? Certo. Abram aí em 2 Timóteo, capítulo 3, né? Capítulo 3, vamos ler o versículo 14 e 15, tá? E aí vou dar um testemunho aqui muito rápido, né? Na verdade, pedir até a oração de vocês para isso, tá? Eu vejo assim, a Aline fala uma coisa que é uma verdade, né? Que às vezes, cara, às vezes nós pegamos uma Bíblia como essa aqui, assim, e damos de presente, né, para alguém, sempre pensando no melhor do próximo, né? Afinal, a Bíblia é o nosso manual. Às vezes nós pegamos um folhetinho, né, de evangelização e entregamos também pensando no melhor do nosso próximo, mas entendendo a cultura do nosso país, onde as pessoas não gostam muito de ler, e as mensagens, ainda mais que hoje tudo é dinâmico, né? Você precisa entender uma coisa, é uma coisa que a Aline sempre fala, às vezes, a pessoa que está ao seu lado, você é a única Bíblia que ela tem acesso. Sabe o que isso significa? É sobre o que nós vamos falar hoje, tá? Hoje é o 3º dia, né, de estudo, e nesse 3º dia de estudo, que já é o estudo final, tá? Porque nós vamos concluir já esse estudo, né? Nós podemos entender muito bem, né, quem foi Paulo, quem foi Timóteo, né? E vamos entender a conclusão desse estudo. E nós vamos entender que Timóteo, tanto Paulo quanto Timóteo, representava a própria Bíblia, né, para as pessoas que estavam ao redor delas, né? José do Egito representava a própria Bíblia. Abraão representava a própria Bíblia, num tempo que não havia Bíblia. Então, você ser cristão é viver o próprio Evangelho. E o Evangelho de Cristo, ele tem que viver dentro de você. Então, quando eu falo da Thaís, assim como da Márcia e da Luana, é que hoje, dentro da sala do Pai, nós vemos o quanto, né, a Thaís trabalha nos bastidores da sala do Pai, né, para poder, né, fazer com que a sala do Pai aconteça. E isso, para nós, serve de exemplo, né? Uma vez eu tive um discipulado que falava assim para mim, né, que, você tem que ser o primeiro a chegar na empresa. Você tem que ser aquele que dá você pode não ser o melhor vendedor, né? O melhor vendedor em questão de números e vendas, né? Porque Deus sabe o quanto cada um de nós precisamos, mas você tem que dar o seu melhor sempre. Eu posso não ser o melhor tocador de violão, né? Mas eu tenho que dar o meu melhor estudando violão, estudando, né? Eu posso não ser o melhor cantor, mas eu tenho que dar o meu melhor, né? E quando o Senhor fala que ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade, é justamente aqueles que dão o melhor. E adorar a Deus, né? A Aline já chegou aqui, né? E adorar a Deus, já está aqui conosco, Aline, e adorar a Deus não é somente... Estava falando aqui de algo que você já nos ministrou, que às vezes nós somos a própria Bíblia, né? Para as pessoas que estão ao nosso redor. E adorar a Deus não é simplesmente você abrir a boca para louvar, mas a partir do momento, cara, que você abre seu olho, que você abre a sua boca, cara, para conversar, para a gente falar aqui, que eu faço um movimento com as minhas mãos, eu já estou adorando meu Deus. Sabe por quê? Porque eu reconheço que esse movimento que eu estou fazendo nas mãos, eu só posso fazer porque ele me deu fôlego de vida. Aleluias. Eu reconheço que eu estar sentado nessa cadeira e nós estarmos aqui nesta reunião hoje é adorar a Deus. Porque
eu só posso estar aqui porque ele me deu o fôlego de vida. E ao ele me dar o fôlego de vida, eu já estou adorando a ele. Em nome de Jesus. Amém? Então, nós precisamos entender, né, que nós somos a única Bíblia e referência que as pessoas têm. E eu quero dar um testemunho breve aqui. Na verdade, eu quero até pedir a oração de vocês, tá? Para que vocês realmente venham orar pelo meu trabalho, não pelo meu trabalho, Tony, para bater uma meta, para colocar comida dentro de casa, não, gente. Na verdade, está acontecendo uma situação, né, muito triste dentro da empresa, na qual não me envolve, mas, de certa forma, me entristece, porque eu não posso chegar aqui na sala do Pai e dizer que nós precisamos ser o evangelho, que nós devemos ser uns pelos outros, se eu só entrar dentro da minha empresa, trabalhar e sair, porque, na verdade, existe um propósito muito maior do que apenas eu entrar dentro daquele recinto e sair daquele recinto e, no final do mês, eu pagar as minhas contas aqui, ou então, de repente, dar um bombom para a Aline, ou dar um brinquedo para os meus filhos. Muito pelo contrário, aquelas pessoas que estão ali são pessoas que elas estão muito mais tempo comigo, muitas vezes que eu estou com a minha esposa, muitas vezes que estamos na sala, e às vezes na sala, né, não sei quantas horas tem a semana, depois se vocês quiserem levantar aí, 24 vezes 7, né, 48. Bom, depois a gente faz a conta aí. Às vezes na sala do Pai a gente fica, às vezes 2 horas e meia por semana juntos para adorar o Pai. E a Luana fez uma oração, cara, que muitas vezes as pessoas não entram, né, estão dentro das suas casas e muitas vezes não querem entrar, né? Então, assim, na verdade, não tem nem a ver com que, não, porque era só para estarmos nós. Muitas vezes é porque as pessoas estão dormindo, cara. As pessoas, muitas vezes, elas estão mortas espiritualmente, né? E se elas soubessem o entendimento dessa palavra, o salmista diz que como é bom que os irmãos, aí, 168 horas, nós ficamos aqui, eu, você, a Thaís, aqui, as pessoas que entram. Às vezes tem gente que não entra nem uma hora, nem um minuto da sua semana na sala do Pai, para a gente poder estar junto. E o salmista diz, quão bom e suave que os irmãos estejam em comunhão, né? E nós estarmos em comunhão e união é esse momento aqui, né? Então, hoje está acontecendo uma situação muito triste, né, na corretora, onde, infelizmente, a corretora ela está dividida. Chegou uma moça lá, e a moça ela já vê as corretoras, então ela tem uma carteira muito grande de clientes, e ela colocou o filho dela para trabalhar lá junto com ela, né? E os meninos ficaram um pouco assim enciumados, porque tanto ela quanto o filho dela estão performando em vendas, né? E a gente sabe que o começo de ano não está fácil para ninguém, mas só que nós temos Cristo. E é isso que muitas vezes eu não entende, que, na verdade, você pode atender, eu vou dar um exemplo para vocês que trabalham com vendas também, que às vezes você pode atender 30 clientes, e 30 clientes pode falar não para você, mas isso não significa que Cristo não está com você. 30 clientes pode falar não para você, mas eu nunca falei sobre isso aqui, né? Mas aquele 31º pode falar o sim, né? E aquele 31º que falou o sim trouxe uma bagagem daqueles 30 até você chegar naquele 31º. Então, não se entristeça de vocês que tem até como tem hoje, tem uma empresa, Thaís, a Luana e a Aline, que às vezes 40 clientes pode falar não, mas aquele 41º pode falar sim, e ali está a sua vitória. E aqueles 40 que falaram não, fez parte da sua caminhada para que você chegasse no 41º, e essa a mentalidade como cristão que nós temos que ter, né? Graças a Deus, essa semana, eu fiz uma venda por dia, aleluias, eu glorifico a Deus por isso. O meu destino, o meu intuito é vender. Não, o meu principal destino, o meu principal intuito é ser sacerdote do meu lar, é dar suporte à minha esposa, é estar aqui com vocês. E o Senhor, assim como Paulo, a palavra de Deus vai dizer que Paulo, ele tecia redes, e daqui a pouco a gente já vai entrar na palavra, tá? Paulo, ele tecia redes, né, para o seu próprio sustento. Isso significa que nós, como cristãos,
devemos sim trabalhar, né? E através do nosso trabalho, nós glorificamos a Deus também. Então, hoje, infelizmente, nós estamos lá divididos, as pessoas não estão se falando, né? E o pior, né? O menino que tanto falava com essa mulher e o filho dela, que até saíam para comer junto, hoje não estão se falando, né? Porque houve lá uma situação onde o rapaz saiu para almoçar, o filho da mulher saiu para almoçar e deixou o ambiente sendo gravado pelo celular dele. Ele pegou o celular dele e colocou o ambiente para gravar. É como se eu falasse assim, gente, eu vou almoçar, tá, Márcia, Thaís, vou almoçar tal, e eu deixo o meu celular e depois eu fico ouvindo o que de repente a Luana falou, que a Thaís falou, que a Márcia falou. E sabe o que é mais triste? Que tanto a mãe e o menino ficaram muito decepcionados, porque o cara que foi lá olhar o que estava escrito, né, que eles estavam duvidando, né, que a mãe estava pegando e passando venda para o filho, né, foi justamente o cara que saía para comer com eles, que andava dentro do carro deles, né? Mas eu vejo Deus em tudo isso, porque como desde o começo eu sempre disse para eles que a gente tem, cada um tem que fazer o seu. Eu falei para ele, a mulher passar venda para o filho dela, cara, isso daí não interfere nada na nossa renda aqui em casa, né? E eu, como pai, daria suporte ao meu filho, né? Então, assim, cada um tem que fazer a sua parte, né? Mas só que isso, eu vejo tão Deus nisso, que quando isso aconteceu, eu estava fora da corretora. Eu estava... Então, Deus me preparou, né? Então, é muito importante a gente entender isso, que Deus ele até nos preserva dos escândalos e das fofocas. A gente só faz parte disso se a gente quiser entrar nisso. Tanto é que as minhas palavras lá não foram para levantar mais polêmica, mas para dizer que uma corretora, né, uma casa dividida não prospera e que nós devemos nos perdoar, né, e que eles devem se perdoar. Então, eu conto com a oração de vocês, né, para que vocês possam colocar também a empresa, né, lá, na verdade, não a empresa no modo que a empresa tem que prosperar para vender, mas que as pessoas elas possam ter amor umas pelas outras, né? Nós temos que entender, essa deve ser a nossa verdadeira oração. Eu preciso de venda, preciso sim, mas só que eu tenho que confiar no meu Deus, né? Você precisa de sustento, sim, mas Deus ele tem nos sustentado. E se passarmos por uma dificuldade, né? Porque nós falamos tanto de mente de falamos tanto de evangelho, mas quando nós passamos por uma dificuldade, nós logo achamos que Cristo não está conosco. Só que se nós entendermos que Timóteo era um jovem que vivia doente, né? Que daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês, que Timóteo era um jovem que vivia doente, mas pregava a palavra, mas vivia doente. Aí você vai falar, mas Cristo não está com o cara, porque o cara vive doente. Entendeu? Então, nós precisamos abrir a nossa mente e entender que a nossa vida ela não é aqui. Nós estamos plantando uma vida no céu. Então, nós precisamos entender também que Paulo, como nós já lemos, que Paulo, no capítulo 14, ele entra e eles querem apedrejar Paulo, e depois Paulo ele vai para Listra, fugindo do apedrejamento. Em Listra, ele é apedrejado, e no dia seguinte ele levanta e vai pregar a palavra. Nós temos que entender que verdadeiramente Paulo entendia o que era o evangelho. Amém? E eu vou entrar já na palavra em nome de Jesus. Amém? Então, vamos ler aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Aleluias. Glória a Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Isso é Paulo falando para Timóteo, tá? E de que fostes inteirados, sabendo de que o que tens aprendido, o que desde tua meninice sabe as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação. Então, a sabedoria ela vem para a nossa salvação, e não para a gente dizer que sabe mais que o outro, tá? Pela fé que há em Cristo Jesus. Então, assim, a sabedoria ela caminha com a fé, né? Para a salvação. Amém? Então, hoje eu queria fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer umas perguntas para vocês, assim, não é para testar conhecimento, gente. São algumas perguntas para que a gente possa chegar num denominador comum, tá? Então, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta daquilo que a gente já estudou, né? Vocês, ou então daquilo que vocês têm entendimento, para vocês, um de cada vez, tá, gente? Um de cada vez aí. Para vocês,
Quem foi o apóstolo Paulo? Quer falar, Nina? Você, quem foi o apóstolo Paulo? Pode falar. Apóstolo de Cristo, um discípulo. Apóstolo de Cristo, um discípulo. Thaís, para você, o que você entende? Quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, no meu entendimento, foi o homem mais averso à palavra de Deus, que Deus usou para transformar várias vidas através da vida dele. Para mim, esse é o apóstolo Paulo, aquele que ninguém dava nada, o Senhor falou, é esse mesmo, venha. Ou seja, mudou total. Lu, evangelista Luana, para você, quem foi assim o apóstolo Paulo? O que você entende e conhece? Olha, o apóstolo Paulo, para mim, é um dos maiores símbolos de perseverança e fé, né? Porque ele, na verdade, assim, como eu posso dizer, ele lutou pelo chamado dele, pela visão que Deus deu para ele, mesmo, assim, não tendo nenhum tipo de... Como posso dizer? Não tendo nenhum tipo de... Ele não sabia o que ia acontecer, né? Não tinha nenhuma expectativa do futuro, assim. Claro que nenhum de nós temos. Sim. Enfrentar tudo que ele enfrentou por amor a Cristo, né? De uma forma, assim, com uma forma de muita retidão. Eu acho que ele é uma pessoa, para mim, assim, é uma das pessoas que mais demonstram fé em Cristo, né? E perseverança, assim. E disciplina também, porque eu vejo Paulo, assim, uma pessoa muito disciplinada, coesa, assim, diante de tudo que ele tinha muita certeza, né, daquilo que Deus tinha para a vida dele. Essa certeza é que nós precisamos ter, né, na verdade. Marcita tá dirigindo o culto e tá arrebentando, cara. Márcia, o que você entende, assim, do apóstolo Paulo? Quem foi o apóstolo Paulo? Então, eu vou ser muito sincera e franca, dizer que eu não estudei a fundo o apóstolo Paulo e nenhum dos apóstolos, mas pelo que meu entendimento, pelo que eu já ouvi aqui na sala, eu penso da mesma forma que a Thaís, que ele foi uma pessoa que ninguém acreditava que ele seguir fielmente a Jesus, né? Da transformação que ele teve. Então, o que me chama a atenção é isso, essa transformação que ele teve, ele foi o perseguidor, é isso, né? Não? É isso, Perfeito, né? perfeito. Isso. Perfeito. Então, de perseguidor, ele se transformou o adorador e o perseguido, exatamente. Isso que eu entendo. Cara, e esse momento aqui é justamente para isso, tá? Nós não estamos aqui para testar conhecimento, muito pelo contrário, nós estamos aqui para aprender uns com os outros, tá? E é muito interessante que, na verdade, assim, né? No meu entendimento, tanto a Márcia falou algo assim muito interessante, que ele, e a Aline complementou aqui também, que o apóstolo Paulo, ele, mesmo indo ao terceiro céu, conhecendo e sendo, ele se refere, né, em todas as cartas que ele escreve, no começo ele se refere assim, Paulo, apóstolo de Cristo. Por que Paulo, apóstolo de Cristo? Porque ele foi um apóstolo que ele não foi ungido por mãos de homens, mas ele foi um homem que ele subiu ao terceiro céu. Lá em Atos, no capítulo 9, nós já entendemos isso, que quando ele está lá à rua direita, né, até sem comer, né, que Deus manda o profeta Ananias para orar por ele, que ele está cego há 3 dias e 3 dias sem comer, é justamente quando ele sobe ao terceiro céu e em 3 dias, Jesus Cristo, Deus Filho, ensina para ele todas as escrituras e ensina e unge a ele apóstolo, por isso ele se refere Paulo como apóstolo de Cristo. E nós entendemos nesse estudo também que em Atos, no capítulo 14, nós vemos Paulo verdadeiramente em ação, pregando o evangelho, curando, trazendo transformação, mas só que nem todo lugar que eles chegavam recebiam ele. Muitos queriam apedrejar, porque as pessoas elas não queriam ouvir aquilo que realmente elas precisavam, mas queriam ser alimentadas através do seu próprio ego. Então, Paulo, mesmo sabendo que ele iria receber pedradas, ele já sabia qual que era o seu fim, até mesmo porque
os livros de primeiro, segundo Timóteo, Tito, Filemão, eles não seguem uma ordem cronológica. O que é uma ordem cronológica? Eles não é por tempo, agora vai acontecer isso, aí depois vai acontecer isso. A mesma coisa que acontece com os livros de Esther e também acontece com o livro de Jó, né? Muitos historiadores vão dizer que talvez Jó veio até antes de Abraão, né? Então, assim, isso são os que os historiadores dizem. Então, não segue uma ordem cronológica. Espera aí que a Marina está falando aqui. Então, por favor, minha filhinha, obrigado, viu? Então, assim, Olha, o que acontece? eu tenho uma Bíblia que chama Bíblia do Expositor. Eu até vou pegar Sim. ela, porque ela é cronológica, né? E eu vou ver para você em que parte que tá. Peraí, em que momento? Eu já vou pegar ela. Pode pegar, Lu. Pega que, a gente vai descobrir isso hoje, tá? E aí, o que acontece? Paulo, com certeza, dizem os historiadores que depois, se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que vai vir 1 Timóteo, 2 Timóteo, logo em segunda vai vir Tito, logo em seguida Tito, e depois vem Filemão. Mas só que, e depois as cartas aos Hebreus. Só que os historiadores dizem que, realmente, as últimas cartas de Paulo foi justamente para Timóteo, né? Então, depois disso, Paulo ele é levado a Roma novamente, aonde o imperador ele vai decapitar Paulo. Então, quem era Paulo? Paulo foi um homem que morreu pelo evangelho. E aí eu queria saber de vocês, se vocês quiserem responder, pode responder, tá? Mas por que vocês acham que Paulo morreu pelo evangelho, Aline? A Aline está aqui, ela vai ser a primeira a responder. Por que você acha que Paulo morreu pelo evangelho? Porque ele se tornou discípulo de Jesus fielmente, certo? E Jesus já havia falado que seríamos perseguidos e que morreríamos por causa desta palavra, assim como ele foi morto por causa desta palavra. Eu creio que Paulo, como discípulo imitador, também o que restava para ele é ser morto por esta palavra. Exatamente, é isso mesmo. Até mesmo porque Cristo ele morreu pelo evangelho. Cristo é o próprio evangelho. Ele morreu para nos salvar. Então, aquele que segue a Cristo, então ele tem que, né? E o Caio Solia, que a gente já conheceu, Solia fala uma coisa que é verdade, que cada vez que nós temos um encontro com Cristo, algo em nós tem que morrer. Assim como a Aline já pregou aqui, que quando João ele recebe a palavra de Patmos, ele cai, né? Quando Daniel recebe a palavra de Cristo, ele cai. E quem aparece tanto para Daniel, para João, quanto para Adão e Eva, é o Deus Filho, é Jesus Cristo. Então, quando ele aparece para nós, né, e nós temos um encontro, cada vez que nós temos um encontro com ele, cada vez que nós vemos aqui, né, quando nós vemos aqui na sala do Pai, algo em nós precisa morrer, e a cada dia algo precisa ser transformado dentro da gente, né? Então, assim, as pessoas, elas não conheciam o evangelho, e Paulo, ele conheceu o verdadeiro evangelho. E, Luana, assim que você quiser, pode interromper, tá? Assim que você conseguir, você pode interromper, né? E aí eu vou ler aqui o porquê que as pessoas não conheciam o evangelho. 2 Timóteo, nós estamos estudando 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, tá? Vou abrir aqui e vou ler. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, aqueles que não querem conhecer o evangelho, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, o mais importante aqui, desobedientes aos pais, olha só, desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E eu vou só fazer aqui um parêntese. Assim, 1 Timóteo ele tinha uma missão, tá? E a missão de Timóteo era levantar obreiros,
né? E depois a gente pode até ler lá em capítulo 3, onde Deus pede para que Timóteo levante obreiros, e esses obreiros precisavam ser homens irrepreensíveis, que fossem de uma mulher só. Esses obreiros, tanto os bispos, né, quanto os presbíteros, precisavam ser homens que não dados a muito vinho e que, principalmente, conheciam a palavra, para que não fossem pegos de surpresa por homens que tentassem jogar sofismas, meias palavras, meias verdades, né, para poder levar uma palavra sincera para aquele que quisesse ouvir. Já 2 Timóteo, e olha só o cuidado de Paulo. Paulo está falando aqui uma verdade para Timóteo. Paulo está tendo um cuidado com ele, encoraja Timóteo, mas também fala a verdade para ele. Timóteo, a situação é essa. As pessoas, elas são assim. Versículo 5, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que prendem sempre, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles, tá? E aí eu vou ler para vocês aqui também o 4. Conjuro-te, deixa eu ver, capítulo 4. Conjuro-te perante Deus, o Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, seja oportuno, que não corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Agora vamos lá. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos, querendo ouvir aquilo que eles querem, né? E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, ou seja, Paulo já tinha falado isso no capítulo 3 e volta a falar no capítulo 4. Tu, porém, sê sóbrio, Timóteo, em todas as coisas, suporta as aflições, porque eu sei o que é suportar a aflição, diz Paulo. Faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Cara, cumprir cabalmente o ministério é você ter aquilo que eu não sei quem foi que falou aqui, não sei se foi a Aline, mas é você ter a disciplina. Cabalmente, eu preciso às 9 horas estar no meu trabalho, e se eu puder, eu vou servir os meus amigos de trabalho, se eu puder, eu vou servir dentro da minha casa a hora que eu puder, né, como eu puder, né, sempre sabendo que é necessário ter disciplina para servir uns aos outros aqui dentro, também da sala do Pai, né? Então, esses homens, eles não conheciam o Evangelho e não queriam conhecer o Evangelho, né? Se nos primeiros 2 estudos que nós vimos Paulo em ação, nesse nós podemos entender que Paulo, ele era um homem que morreu pelo Evangelho. Por quê? Porque ele conhecia o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é aquele evangelho que você vai ter para o seu próprio ego e para o seu próprio deleite, mas o evangelho é justamente nós morremos para nós mesmos, para que Cristo viva em nós. E aí nós vamos entender o que aconteceu em Atos, no capítulo 16, quando Paulo encontra a Timóteo. Tá? Nós não vamos abrir lá e nós vamos entender agora o que foi que despertou, porque quando Paulo chega em Listra e ele vê um jovem chamado Timóteo, a palavra de Deus vai dizer que Timóteo dava bom testemunho, e as pessoas davam bom testemunho de Timóteo. Então, quando Paulo ele olha para Timóteo, ele vê um diferencial em Timóteo.
E aí nós vamos entender qual que é esse diferencial. Esse diferencial é Jesus Cristo. E aí, esses dias eu mandei uma mensagem para a Luana, não sei se ela vai lembrar, só que foi algo que nós aprendemos e nós vamos dividir aqui, que a relação na Bíblia, do princípio ao fim, é de Deus Pai com Deus Filho. E Deus Pai, ele só se relaciona com Deus Filho. Ah, Tony, então você quer dizer que Deus Pai não se relaciona conosco? O Deus Pai é algo assim muito santo e inacessível. Nós somos a imagem e a semelhança de Cristo, porém nós temos em nós o pecado. E quando nós temos em nós o pecado, e Cristo ele morre crucificado na cruz, e ele fala assim, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus, por que me abandonastes? É porque naquele momento, além de estar vivendo uma aflição muito grande, ele estava com o pecado do mundo inteiro. Então, ele sentiu o que era estar longe de Deus. E olha só que loucura. O cara, contra o trono dele, ele vivia lado a lado com o Pai. Ele vivia ali com o Pai. E ali ele vai para a cruz. E ele fala, eu vim e venci, vós também podereis vencer. Ele experimentou todas as dores. Ele era um homem de dores, como diz em Isaías no capítulo 53. Ah, meu Deus do céu. Vou falar uma coisa para vocês. Ele era um homem que vivia com o Senhor, vivia com o Pai dele, ele abdica do trono dele. Quando ele se prega na cruz, se prega no madeiro, se faz maldito no madeiro, recebe todos os pecados do mundo, ele passa a entender o que é viver longe de Deus. Então, nem isso você vai poder dizer. Você nunca vai poder falar que Deus não sabe o que é estar longe dele. Porque Cristo sabia o que era estar longe de Deus. Cristo sabia o que era ter a sensação de ser abandonado. Você nunca vai poder falar que Deus não sabe o que é ter um filho rebelde. Porque ele tinha um filho amado que chama Jesus Cristo, mas ele tem um filho rebelde que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu foi dado o poder de ser os filhos de Deus, a fim de saber que não são aqueles nascidos nem da carne e nem do sangue, mas são nascidos do Espírito, aleluias, e da água do batismo e do Espírito de fogo, aleluias. Mas só que Deus ele veio para os seus, e esses seus que não receberam justamente são os filhos rebeldes, mas só que Deus tem uma promessa para os 144 anciões que vão governar, aleluias, na eternidade. E esses 144 anciões não é eu, nem você, e nem um apóstolo fulano, ou o bispo tal. São 144 anciões que têm a promessa. Sabe por quê? Porque Deus ele é fiel. Deus ele é tão fiel que ele cumpre com a tua palavra. Muitas vezes nós não cumprimos com a nossa palavra, mas ele cumpre com a palavra dele, ele não deixa de cumprir com a palavra dele. Ele tem uma promessa para Jesus, que Jesus vai reinar, e Jesus está esperando essa promessa acontecer. Aleluias. Então, quando Paulo encontra Timóteo, ele vê em Timóteo Cristo. Aleluias. Então, ele chama Timóteo, e Timóteo, ele tinha, aleluias, a aparência, a imagem e a semelhança de Jesus Cristo, assim como Paulo também foi. Quando Paulo olha para Timóteo e fala, esse homem ele pode levar e carregar o evangelho de Cristo. Né? Então, quando Deus Pai ele se relaciona com o Deus Filho, ele não está se relacionando conosco, mas se relaciona com o Cristo que é dentro de você, Márcia. Se relaciona com o Cristo que é dentro da Luana. Porque quando a Luana aceita a Cristo, aí essa ponta, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluias. Aponta para a palavra também. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. E também aponta para a palavra, negue-se a si mesmo e me siga. Então, Deus ele não se relaciona com o Tony. Deus ele se relaciona com o Cristo que há dentro do Tony. Porque se for para se relacionar com o Tony, ou se for para se relacionar com a Aline, ou com cada um de nós, nós não temos esse merecimento de se relacionar com ele por nós mesmos, porque nós não somos nada, mas Cristo em nós faz com que nós possamos se relacionar com Deus. Porque quando nós pecamos, Cristo ele se afasta de nós. Automaticamente nós nos afastamos de Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer que a misericórdia dele é longa
e dura para sempre, se renova todos os dias. E se hoje eu peco, aleluias, amanhã a misericórdia dele se renova. Cabe a mim não pecar mais, mas a misericórdia dele é tão grande que eu consigo me relacionar com Cristo e automaticamente Cristo se relacionando com o Pai, aleluias, o Senhor, ele tem misericórdia da minha vida e tem misericórdia da vida de cada um de nós, aleluias. Então, quando nós falamos que ninguém vem ao Pai senão por mim, também apontamos para a palavra, onde ele diz assim, Senhor, mas nós fizemos tantas coisas, nós curamos em teu nome, nós... isso, e ele fala, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Isso aponta para o nosso fazer pelo nosso querer. Então, nós não morremos. Eu quero fazer, eu quero ir para a sala do Pai, eu vou pregar, eu vou... Mas, às vezes, não é o que Deus quer. É o que a Aline sempre fala aqui, é fazer a coisa certa, mas de forma errada. Como a Luana pregou também, falando, né? Eu vou ajudar fulano de tal, porque o Senhor fala que a gente precisa ajudar. E, às vezes, a gente está fazendo o nosso querer, né? E, além do mais, quando a gente coloca o nosso querer, né? Então, fica o nosso fazer. O meu fazer, a minha glória, né? Então, eu fiz a minha glória, então, porque eu ajudei fulano, ou porque eu fui lá na casa de fulano e fiz a oração quando ninguém quis fazer, ou então eu fui tocar o louvor quando ninguém quis tocar. Na verdade, eu fiz o meu querer, né? E quando eu faço o meu querer, o meu fazer é só um fazer e não é o querer de Deus. Amém? Então, esse é Timóteo e esse é Paulo. Tá? Então, Timóteo ele foi um exemplo de obreiro e de líder, né? A forma com que Timóteo respeitava a liderança de Paulo, se submetia a ele, com certeza o preparou para ser um exemplo de obreiro e um grande evangelista, que foi um dos líderes da igreja primitiva. Além de Paulo, em diversas situações, ele participou com o apóstolo de várias viagens missionárias. E olha só que interessante, né? Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, que nós nem lemos, mas vamos ler agora. Tu, porém, aliás, nós lemos, né? Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Aleluias. E agora, para finalizar, deixa eu ver que horas são. Já são 10 horas dentro do horário, tá? Para finalizar, vamos ver aqui algumas curiosidades sobre Timóteo. Tá? Então, assim, qual que é a conclusão dos livros de Timóteo? Primeira, dessas cartas a Timóteo. A carta ela era direcionada a Timóteo. Tá? A carta ela não era direcionada a uma igreja, mas era direcionada a uma pessoa, qual ela deveria cumprir aquilo que Paulo estava determinando através da fé em Jesus Cristo. Tá? Então, Paulo, ele tanto levava Timóteo para Efésio, para a igreja de Efésio, depois você pode ler lá, de Éfeso, perdão, Efésios é o livro, obrigado, Aline, aleluias, quanto para Tessalonicenses, tá? Então, depois você, muitas coisas a gente só vai entender lendo, tá bom? Então, vamos lá, até mesmo que não temos todo esse tempo. Timóteo era um jovem quando começou a exercer o seu ministério, tá? Então, 1 Timóteo 4,12 vai falar que Timóteo era um jovem. Timóteo era provavelmente tímido e tinha dificuldade de se expressar. E aí depois você pode ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, 10 e 11, e 2 Timóteo de 1 a 6. Vamos ver aqui 2 Timóteo de 6 a 10, primeiro capítulo, né, de 2 Timóteo 6 a 10. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, Timóteo, vamos acordar, né? Reativa isso aí, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Olha só ele chamando a atenção, Thaís, de Timóteo. Deus não nos deu espírito de covardia, mas Deus nos deu poder de amor e moderação. E aí a gente vê na igreja o pessoal falando, né? Deus não deu espírito de covardia, mas não explica, tá? Não te envergonhes, Timóteo, não seja envergonhado. Portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu
encarcerado que sou, né? Olha lá, nem do seu encarcerado que sou. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, Timóteo. Vamos caminhar juntos, a favor do evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Paulo era um cara totalmente amado, era um cara que tinha bom ânimo, né? E quando nós estudamos Tito aqui, ele estava em uma situação de Corinto que ele falou: meu coração se alegrou quando Tito chegou, porque quando Tito chegou, a alegria chegou junto, né? Então nós precisamos ter bom ânimo, e bom ânimo não é para os dias bons, bom ânimo é para justamente aquele dia ruim. Mas como é que tem bom ânimo no dia ruim? Fazendo sem vontade. Fazendo sem vontade, cara. Né? Mano, não tô com vontade de entrar na sala do pai. Poxa, cara, posso falar a real para você? Me dá essa vontade também, às vezes, de não entrar. Me dá vontade de não dar mais estudo. Entendeu? Porque o pessoal não quer saber. Eu tenho para mim, eu vou abrir aqui para vocês, eu tenho para mim que não tô falando que gira em torno de mim. Mas se falar que o estudo é, de repente, contra a pessoa entra. Entendeu? Mas me dá vontade de falar assim, não vou dar mais estudo nenhum, não, porque as pessoas não querem saber, mas só que aí eu tô errado. Eu tô errado, né? E aí eu tenho que reconhecer que aí é a minha carne, né? A gente precisa ser, não pode ser hipócrita, né? Então, assim, Paulo era um cara animado, cara. O cara, vamos lá, vamos para cima, meu. Ô, você tá tomando um pedrada na cabeça aqui, meu, pô, mas aí, pô, a gente toma uma pedrada, fala, não vou mais lá, não, os caras vão me apedrejar, cara. Mas ele pegava e ia, meu. Esse é Paulo, entendeu? Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Não é, a obra não é nossa, mas conforme a sua própria determinação, graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes nos tempos eternos, e manifestado agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O qual não só destruiu a morte, aleluias, como trouxe à luz a vida e imortalidade mediante ao evangelho, tá? Então não se trata de nós, se trata do evangelho, né? Paulo, outra curiosidade aqui sobre Timóteo. Embora Timóteo fosse jovem, parece que ele tinha saúde fraca. Frequentemente estava doente. Mas o cara ia lá, pregava a palavra. Vamos lá, Timóteo, estamos acabando já, tá? Timóteo, capítulo 4, 12. Vamos lá, Timóteo, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Vamos lá. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Capítulo 5, 23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, Timóteo. Bebe um pouco de vinho. Que vinho? Como é que vocês acham que é esse vinho? É o suco de uva que a gente toma aqui? O que vocês acham? Vamos lá, estamos estudando. O que você acha, Aline? Eu acho que era suco de uva fermentado. Esse vinho aqui era vinho com álcool, tá? Vamos lá, ó. Por causa do teu estômago, das tuas frequentes enfermidades. Então, ele era um jovem que vivia, tá? Doente. Certo? Vamos lá. Vou pegar aqui só mais uma curiosidade dele, tá? E aí a gente encerra. Muitos consideram que Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso, mas essa tradição é contestada. E aí é um negócio muito legal que eu vou falar para vocês sobre o livro de Timóteo, tá? 1 e 2 Timóteo. Devido ao fato de ter ficado ali temporariamente. Além disso, logo depois o apóstolo João mudou-se para aquela cidade. Com isso, dificilmente Timóteo poderia ter sido o líder responsável pela igreja de Éfeso, com o apóstolo João por lá. Timóteo foi um dos líderes da igreja primitiva que mais efetuou falsas doutrinas, que mais refutou falsas doutrinas, heresias, principalmente em Éfeso. E qual que era o maior combate de Paulo? Não era com os ímpios, tá? Mas era com aqueles que conheciam as leis de Moisés,
e queriam ficar pregando as doutrinas das leis de Moisés e não queriam a sã doutrina de Cristo, tá? Então, esse era a maior luta que Paulo tinha. Por isso que Paulo vai, levanta Barnabé, ele entra com Barnabé em Icônio, ele entra com Barnabé em Listra, aí ele resgata, né? Resgata, que eu digo assim, recruta, perdão. Aí ele recruta Tito, lá em Icônio, a gente já estudou sobre Icônio, estudamos sobre Creta, não é verdade? Então, ele manda Tito para Creta, ele chama a Timóteo e manda Timóteo para Éfeso, manda Timóteo para Tessalonicenses, né, para Tessalônica, perdão. Acredita também que Timóteo tenha sofrido martírio, né? As cartas que o apóstolo Paulo endereçou a Timóteo e a Tito possuem exortações. Nós vemos Paulo exortando, né? Fala, Timóteo, cara, cuida da sua saúde. Timóteo, não tenha vergonha de mim que estou preso, cara. Vamos na santa vocação. Então, nós vemos ele encorajando Timóteo em 2 Timóteo e em 1 Timóteo nós vemos ele dando uma instrução para Timóteo. As cartas de apóstolo Paulo, né, possuem exortações, aconselhamentos práticos para a liderança da congregação local. Por isso, essas epístolas são chamadas de cartas pastorais. Tá? Então, qual que é aqui finalizando aqui a minha conclusão? Eu não li tudo, tá? Tinha bastante coisa. Tinha outras coisas aqui que anotei. Para a gente poder estudar 1 e 2 Timóteo, iria meses, cara, porque é muita coisa. A palavra de Deus ela é muito ampla, né? Mas nós podemos entender com a conclusão que as cartas de Paulo a Timóteo eram cartas que encorajavam Timóteo a prosseguir na fé, porque você ser um líder não é fácil. Ser um líder é primeiro você fazer e não mandar fazer, né? Você precisa ser líder, você ser um exemplo. Tanto é que era necessário que os bispos eles fossem irrepreensíveis, homem de uma mulher só, que não fossem homens dados a vinho, diáconos que não fossem homens dados a muito vinho, né? A Luana falou algo muito legal, vinho fermentado. Realmente, Noé foi lá e tomou um porre, né? Era um vinho fermentado, e esse vinho fermentado continha álcool, né? Então, assim, hoje nós não tomamos, né, vinho com álcool, uns porque não gostam, eu não gosto mesmo, tá? Ah, Tony, você já bebeu alguma vez? Quando eu era do mundo, sim, já experimentei. Só que o Cristo que vive em mim, aleluias, glória a Deus, não me condena, né? E cada um de nós sabemos, né? Cada um de nós sabemos qual que é a nossa caminhada com Cristo e sabemos que o Cristo que vive em nós nos justifica, né? Pela morte que ele teve no madeiro. Amém? Então, nós podemos entender que Timóteo era um jovem cheio do Espírito Santo que saiu para ser discípulo. E nós devemos ser discípulo. E assim nós concluímos, tá, Aline? Sei que você está cansadinha já, né, meu amor? Está bocejando bastante aqui, olho vermelho, né? Então, ela acaba sendo meu termômetro também. Então, nós concluímos esse estudo, né? Eu espero que a gente possa ter aqui contribuído um com o outro, tá? Vou passar para a Márcia aqui, que já vai passar as oportunidades. Essa dinâmica de horário, cara, muito legal, sensacional. Muitas vezes, 10 e pouco, a gente estava iniciando a palavra ainda. A gente ia até meia-noite, e a gente precisa ter também um pouco de discernimento e disciplina, como Paulo teve, como Timóteo teve, como Tito teve. A carta de Filemão, que foi a primeira que